Fala, galera de Cristo, tudo bem? Vamos lá? Eu vou ler uma parte para você do capítulo 3 do livro de Marcos e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Combinado? Vamos lá, Marcos 3, eu vou ler a partir do 20. Eu vou ler do 20 ao 30. O meu subtítulo diz assim: A acusação contra Jesus. Tem alguém acusando você de alguma coisa? Você já foi acusado de alguma coisa que você não fez? Ai, doeu, né? Pois é, em mim também. Bora ler. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali com uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro, de todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado do pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Olha só, alguns tópicos que eu quero enfatizar aqui com você. Primeiro, eles estavam acusando Jesus, acusando de que ele era do inimigo, por isso que ele expulsava o inimigo. Aí ele fala: será que Satanás pode expulsar o Satanás? Tipo assim, uma casa dividida não prospera. Mesmo no meio dos inimigos, se eles estiverem divididos, eles não terão forças. Isso vale para todos. Tipo assim, se eu quero unir forças com meu irmão, com meu parente, com meu marido, com meus filhos, eu preciso unir. Se a gente dividir, não tem força. Isso vale para todos os lados, tanto para o lado do mal quanto para o lado do bem. Tem que se unir para poder ter resultado. E aqui ele fala sobre isso. Como pode o inimigo dizer que ele é do inimigo e expulsar o próprio inimigo? Não combina. E aí outra coisa que ele fala aqui, que era tanta gente que seguia ele, que eles entraram numa casa e não conseguiam nem comer. Quer dizer, imagina o turbilhão que era. Quantas vezes eu e você na nossa vida a gente passa por isso? Nós estamos no meio de turbilhões na nossa vida que a gente não para pensar, não para refletir e não para dar uma freada, que nem tudo é assim que tem que ser. Não é abaixar a cabeça e ir embora feito um boi doido. A gente precisa muitas vezes parar e pensar, porque às vezes a multidão atropela a gente e a gente não consegue refletir no que estamos fazendo. Aqui nesse caso, Jesus não conseguia nem comer. E aí, a própria família, os seus familiares, falou: vamos lá buscar ele, porque ele está fora de si. Muitas vezes também estamos em algumas situações das nossas vidas que a gente está correndo atrás, seguindo em frente, indo adiante, e as pessoas acham que nós estamos fora de si. As pessoas acham que a gente não tem um propósito. Por isso que é muito importante você ter um foco, um propósito. Aonde você quer chegar? O que você quer realizar?
para que você não se perca no meio da multidão e para que as pessoas que estejam próximas de você não achem que você esteja perdido e fora de si. Entende? Isso é muito sério. E aí aqui mais uma vez Jesus falou para eles, para os discípulos dele, em parábolas. Por que Jesus sempre fala em parábolas? Várias partes da Bíblia, quando você lê principalmente o Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que Jesus falava por parábolas. Por quê? A Bíblia diz também que aqueles que têm ouvidos ouçam o que diz a palavra de Deus. Então não é para todo mundo ouvir, não é para todo mundo entender. Só vai entender quem estiver ligado na videira. Fica ligado, presta atenção. Porque tem coisas que passam desapercebido aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, porque a gente está viajando. A gente não presta atenção. Não esteja desapercebido. Preste atenção nas coisas. A Bíblia fala muito de sinais. Deus fala com a gente nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Nós precisamos estar atentos. E aí, nessa época tinha Jesus falando por parábolas. Hoje ele nos dá sinais, coisas que acontecem ao nosso redor, pessoas que falam alguma coisa, e a gente precisa prestar atenção na palavra, no louvor, no estudo, num vídeo como esse. Deus está falando com você. E uma outra coisa que eu quero colocar aqui para você é que ele fala claramente aqui que todos os nossos pecados podem ser perdoados. Porque ele sabe que nós somos falhos, somos pecadores, nós seres humanos. Mas existe um pecado aqui que ele não vai ser perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você blasfemar, você falar mal, você julgar, você falar coisas que o afaste de você definitivamente, não terá perdão. Isso é muito sério, muito sério. E aí por fim ele explica por que Jesus falou isso. Porque eles estavam dizendo que ele estava com o espírito imundo. Ele não estava com o espírito imundo, ele tinha o Espírito Santo com ele. E você achar que quem é de Deus tem o espírito imundo, você precisa estar sabendo o que você está falando. Do mesmo jeito, tem pessoas que estão com o espírito imundo e você acha que é o espírito de Deus. Por isso que a gente tem que ter discernimento da palavra. A gente tem que saber o que a gente está falando. Não deixa qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça e orar por você. E se aquela pessoa estiver com o espírito imundo? Quem te falou que aquele espírito é o santo? Então presta atenção nos sinais. Preste atenção no que Deus tem falado com você. Preste atenção que Deus tem cuidado de você. Você precisa estar atenta. Você precisa estar atento. Para que você não peque contra o Espírito Santo. Para que você não fique perdido na multidão. Para que você não deixe as pessoas, principalmente quem está mais perto de você, achar que você está fora de si. Preste atenção nos sinais que o Senhor tem dado para você. Esses estudos que nós temos feito aqui no canal todos os dias, salvo exceções, mas esses estudos que nós temos feito aqui todos os dias é para deixar você alerta, é para você deixar você inteirada da palavra, alerta quanto aos perigos do mundo e buscar a presença do Espírito Santo. Ele está perto de você, ele quer cuidar de você, você precisa estar atento. A gente vê claramente as profecias se cumprindo. A gente vê claramente o inimigo rodeando as nossas vidas. Viu o que aconteceu na televisão? Os terremotos, os tsunamis, isso é real. A Bíblia está se cumprindo. Jesus está voltando. Você e eu precisamos estar atentos para que quando Ele voltar, a gente não fique. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer porque quantas vezes nós somos acusados de tantas coisas. Te agradeço, papai, porque quantas vezes nós somos acusados injustamente, somos acusados por pessoas que nem nos conhecem, somos acusados muitas vezes por familiares que acham que a gente está fora de si, mas na verdade nós estamos num propósito com o Senhor.
Papai, em nome de Jesus, gere em nós essa santidade, esse temor do Senhor, para que possamos te adorar e te engrandecer através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos, Senhor Deus, do mal deste mundo. Guarda as nossas vidas, guarda a nossa família, guarda os nossos filhos, o nosso casamento, guarda as nossas finanças, Papai. Guarda o nosso trabalho, a obra das nossas mãos, que possamos estar na dispensação da Tua graça, Pai, para que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Beijo, beijo, beijo. Fica com Deus e até amanhã.